essa é a parte 2 de fatos e segredos sobre personagens em jogos Tekken. Entre as curiosidades eu vou contar um pouco sobre o enredo de cada personagem e a história vão se intercalando uma com a outra. Assista até o final e deixa o like para eu saber que vocês estão gostando desse tema, beleza? Bora pro vídeo. Yoshimitsu deu as caras ainda no primeiro Tekken lá nos anos 90 e desde então vem participando de todas as sequências do game. Claro, né, que cada jogo novo ele evolui dentro da história e evolui na sua aparência. Mas relaxa aí, pega aquele guaraná gelado e se concentra no vídeo, porque conforme as curiosidades forem vindo eu falo mais sobre a história desse personagem, beleza? Bora lá! Bom, apesar de sua aparência, Yoshimitsu é um humano de origem japonesa. Ele é líder de um clã chamado Manji, um grupo que se dedica a roubar dos ricos desonestos para doar aos pobres. Mostrando aí que apesar de ser feio e medonho, Yoshimitsu tem um bom coração. Pelo menos para os pobres, né? Os ricos vão sempre ser roubados por ele. Isso pode ser comprovado na história do primeiro game, onde Yoshimitsu entra no torneio de punhos de aço apenas para desviar a atenção enquanto outra pessoa do seu clã rouba todo o dinheiro do torneio. E o roubo até que é bem sucedido, pois no final desse personagem, ainda no primeiro game, é mostrado Yoshimitsu em cima de um cavalo, passando por um vilarejo, enquanto distribui dólares e dólares para o povo. É ou não é o Robin Hood com cara de capiroto? Assim como o Jax lá de Mortal Kombat, Yoshimitsu também perdeu um dos seus braços durante uma batalha. E a ironia aqui é que o inimigo naquela ocasião foi justamente quem construiu esse braço mecânico. O cara não devia nada para Yoshimitsu e mesmo assim colocou um braço novo nele, turbinado e com energia infinita. Mas espera aí que eu vou explicar certinho. Esse fato é citado em Tekken 2, que conta quando Yoshimitsu invadiu o laboratório do Dr. Bosconovitch e tentou roubar uma tecnologia de energia perpétua. Tecnologia essa muito cobiçada no submundo. Só que esse ataque foi mal sucedido e Yoshimitsu teve seu braço esquerdo totalmente cortado. Já recebeu o castigo à vista, né? Foi roubar o que não devia e perdeu o braço. Mas o destino não foi tão cruel assim com o lutador, já que o mesmo Dr. Bosconovitch, que estava sendo roubado naquela ocasião, foi quem desenvolveu e anexou o braço mecânico do Yoshimitsu. E adivinhe só, usou a mesma energia perpétua para alimentar esse mecanismo. No final das contas, o Yoshimitsu, né, ficou com o que ele foi roubar. Bonzinho esse doutor, hein? Ajudou o cara que tentou roubar ele e ainda se tornaram melhores amigos nos jogos seguintes. A história de Kunimitsu em Tekken 2, essa personagem mascarada aí, revela que a espada de Yoshimitsu é passada para os líderes do clã Manji de geração em geração, e de tempos em tempos é necessário escolher um novo líder. O que acontece é que após a escolha do novo líder, seu predecessor é sacrificado ritualmente e a lâmina absorve o poder e habilidades da pessoa que morreu. Ou seja, todo líder desse clã, mais hora ou menos hora, vai morrer aí por um sacrifício. Quando chegar a vez de um sucessor, o líder vai morrer. Yoshimitsu, aproveita bem aí o seu tempo como grande líder, porque mais hora ou menos hora, mais dia ou menos dia, você será sacrificado. Mesmo com toda a sua força e destreza, Yoshimitsu não conseguiu se livrar de ter um alvo nas costas, e desde o Tekken 3 ele é perseguido por Bryan Fury, o ciborgue que detona tudo por onde passa. Na verdade, o Bryan Fury aí é uma versão maligna do original, ele foi reprogramado assim. Mas eu vou deixar esses detalhes aí para quando eu lançar o vídeo de 10 verdades sobre o Bryan, então já se inscreva no canal se você é novo por aí para não perder os próximos vídeos. Mas imagine só, hein, você sendo Yoshimitsu e ter um matador aí na sua cola o tempo todo, um verdadeiro inimigo mortal. Seria uma coisa bem assustadora. Mas não para Yoshimitsu, que sempre consegue se safar dos ataques. Isso é mostrado em várias e várias cutscenes nos games seguintes. Inclusive em algumas cutscenes, Yoshimitsu é quem morre.
E em Tekken 5, o perseguido vira o perseguidor, já que o jogo vira e Yoshimitsu entra no torneio de punhos de aço apenas para caçar o Brian. Os dois ali é tipo gato e rato, um tentando derrotar o outro. Com certeza, inimigos mortais. Os personagens da série Tekken nem sempre ficaram só nos torneios de punhos de aço. Em outras ocasiões, tanto Yoshimitsu quanto outros lutadores fizeram participações em vários games que não tem nada a ver com luta. Bom, o que me chamou a atenção aqui foi um jogo que não tem nada a ver com luta, o game Smash Court Tennis de Anna Kournikova, um jogo de tênis aí conhecido nos anos 90. Aqui, no lugar de sua espada amaldiçoada, Yoshimitsu usa uma raquete. Nada de matar ninguém, Yoshimitsu. Aqui é só esporte mesmo. E para ser justo com outros participantes, ele joga com a sua mão direita, a mão humana normal mesmo, não a mão mecânica. Senão, né, cada raquetada era um tombo. Como eu mencionei, outros personagens da série Tekken também são jogáveis aqui. Mas, fala a verdade, né, o Yoshimitsu é de longe o mais estranho de todos numa quadra de tênis. Aquele que pensa que a espada amaldiçoada de Yoshimitsu é uma espada comum está totalmente enganado. Essa arma é uma autêntica Tachi, uma espada forjada por volta do ano 900 e o ano 1500, uma espada bem antigona mesmo. Ela tem essa forma curvada e era muito usada pelos samurais naquele período. Fiquei até curioso para entender por que os produtores da Namco escolheram essa espada, já que o Yoshimitsu tá no tempo moderno, né? Tekken é do tempo moderno. Um fato curioso sobre essa espada é que ela é predecessora da katana, ou katana, não sei que jeito que se pronuncia, eu chamo de katana. E com o passar dos séculos, as espadas foram sendo aperfeiçoadas, mudando de forma e umas até esquecidas. Mas a katana não, essa sim é forjada até os dias atuais. Talvez a espada mais famosa que exista no mundo. Mas o que pouca gente sabe é que as origens dessa espada vieram da boa e velha Tachi, a poderosa espada amaldiçoada do Yoshimitsu. Se você gosta mesmo de Yoshimitsu e se acha um grande fã do lutador, é melhor repensar tudo isso, pois Yoshimitsu é um dos poucos personagens no mundo a ter um site na internet criado exclusivamente para ele, um site inteiro que fala só sobre ele. Tem de tudo aqui, desde as origens, curiosidades, um site dedicado 100% ao Yoshimitsu. Isso sim é que é ter uma base de fãs, hein? A gente sempre vê sites sobre um videogame específico, uma empresa de games e tal, mas sobre um personagem tem que ser muito fã, né? E quem quiser conferir de perto, o site se chama Mandikai, uma referência aí ao clã do Yoshimitsu. Vou até deixar o link na descrição para os fãs mais aficionados acessarem. Quem quiser, dá uma olhada lá depois. A cada jogo novo, Yoshimitsu muda o seu visual quase que completamente, e muitas vezes a história por trás dessa mudança também muda. E apesar de sua aparência de Tekken 3 aí, a mais famosa, ter referências óbvias ao personagem Predador lá do filme, muitas referências mesmo, existem outras referências mais desconhecidas, como um protagonista de um jogo de rolamento lateral da própria Namco lá dos anos 90. Yoshimitsu também tem uma pontinha aí do personagem desse jogo, uma referência que só os maiores fãs conhecem. Fora os desenhos e até live actions que aconteceram aí antes do primeiro jogo ser lançado. Tem bastante coisa mesmo. Porém, o que menos pessoas ainda sabem é que Yoshimitsu, inicialmente, o primeiro lá do Tekken 1, foi inspirado no protagonista de uma live action produzida lá no Japão em 1988. Live action essa intitulada Cyber Ninja. É, isso aí, um filme lançado 6 anos antes do primeiro Tekken existir. Esse protagonista aí foi o que baseou o primeiro Yoshimitsu, lá de 1994. E há até quem diga que a Namco foi uma das produtoras aí desse live action, tornando um dos primeiros filmes patrocinados pela Namco. E essas imagens que vocês estão vendo é do live action real mesmo, é o making of do filme. Esse filme Cyber Ninja é a raiz das origens do Yoshimitsu.
que aliás voltaram depois, né, com seu traje medieval, que por uma época foi bem parecida com esse personagem do filme. Tudo isso é um resumo, né? Se você pesquisar bem certinho mais referências aí que a Namco usou para o personagem, vai encontrar muito mais coisa que inspiraram o nosso misterioso Yoshimitsu. Na biografia de Yoshimitsu, no manual do jogo, ele é referido como um ninja espacial, como se ele fosse de outro planeta ou algo assim. Ainda mais se levarmos em conta, né, suas habilidades especiais e sua aparência. Bom, o problema é que Yoshimitsu não tem nada de especial, já que ele é humano e é de origem japonesa. Isso mesmo, ele é um humano comum, igual eu, igual a você. Só que com um braço de energia infinita, né, e uma espada super forte. Isso confundiu muitos fãs, obviamente, porque estava no manual oficial do game. Mas talvez seja culpa dessa máscara, né, que ele usa no primeiro jogo, que parece a cara do capiroto dando risada. Para quem não conhece, essa é uma máscara japonesa Hannya, que geralmente é usada por artistas de teatro e também por alguns ninjas. Talvez foi esse o fato que confundiu as pessoas com ninja espacial e tal. Bom, Hannya é uma máscara dotada de dentes ameaçadores, boca grande e chifres. E eu até achei uma imagem dessa máscara na internet bem parecida com aquela que Yoshimitsu usa no game. Feia que dói. A história por trás dela é que existe um conceito de um inferno no budismo japonês. E esse tipo de máscaras são uma representação dos sentimentos confusos dos humanos, como paixão, ciúme e ódio. E todos esses sentimentos são capazes de transformar homens e mulheres em um monstro terrível. Por isso que essa máscara é bem feia. Porque seu coração ainda é bem humano e bondoso, porque sempre está cuidando do seu povo. No final de Yoshimitsu, no segundo jogo da série, há um pequeno erro de continuidade, talvez um erro de um estagiário distraído. Nesse final, Yoshimitsu salta em direção a um helicóptero para resgatar o Dr. Bosconovitch, doutor que havia sido sequestrado por Kazuya Mishima. Aí depois de resgatar o cara, ele pula do helicóptero e cria um tipo de hélice para evitar a queda mortal ali dos dois, né? Ele gira a mão ali com a espada, formando um mini helicóptero para aterrissar de boa no chão. Inclusive, esse movimento é um dos golpes do personagem durante as lutas. O erro de edição está no fato que ele gira a espada com a mão direita, enquanto, né, o braço mecânico dele, de energia infinita, é o braço esquerdo e não o direito. O braço direito dele é um braço humano comum. Você pode até reparar nas lutas, ele empunha a espada com a mão esquerda, justamente para ser mais eficiente, né, usando seu braço de energia perpétua. Mas no final de Tekken 2, não, ele inverte os braços. É um erro de edição, né, senão o cara teria quebrado o braço direito dele. E aí, você já tinha percebido isso antes, esse erro de edição, ou só ficou sabendo agora enquanto assistia esse vídeo? Aproveita e já deixa seu comentário aí embaixo. Você sabia que desde os primeiros jogos de Tekken, lá nos anos 90, não havia apenas um lutador King, e sim dois? Não me diga! Pois é, esse fato passou despercebido porque os dois lutadores usam máscaras quase idênticas ainda. Então, se você não for aquele jogador que gosta de acompanhar a história bem certinho mesmo, vai acabar achando que os dois são o mesmo lutador, mas eles não são não. Bom, o primeiro King aparece no primeiro jogo e no segundo, e foi ele quem treinou o segundo King, que aparece no terceiro jogo em diante. A partir do Tekken 3 em diante é o King 2, mas os dois primeiros games é o King 1. Na verdade, o primeiro King não só treinou o segundo, mas também criou o lutador desde pequeno num orfanato. O primeiro King é praticamente o pai adotivo do segundo King. Achou tudo isso muito confuso? Pois então, podem ficar tranquilos que eu vou explicando certinho essa história no decorrer do vídeo. Essa ligação entre mestre e aluno aparece em várias cutscenes, o pai treinando o filho. Mas diz aí, você sabia que existiam dois Kings ou sempre achou que eram só um? Você já se perguntou por que diabos o King só luta mascarado? A
A resposta está na inspiração do personagem. King foi inspirado no lutador Satoru Sayama, que ficou famoso com o seu codinome Tiger Mask, ou Máscara de Tigre em português. E claro, né, em todas as suas lutas, ele usava uma máscara que se assemelhava ao rosto de um tigre. O cara era tão bom no que fazia lá no ringue que era chamado de Bruce Lee da luta livre, devido à sua velocidade nos golpes que garantiram muitas vitórias. Bom, aí com o tempo, outros lutadores também começaram a usar máscaras de tigre e ajudaram a perpetuar o personagem Tiger Mask, mas o original mesmo foi o Satoru Sayama, uma das inspirações para o King. Além de um lutador de luta livre, King também é inspirado em um padre católico, também mexicano, chamado Sérgio Gutiérrez Benítez, que comandava um orfanato de 270 crianças, desde que era muito novo. Exatamente a história do King no jogo, né? E por falta de recursos financeiros, acabou entrando no mundo da luta para arrecadar dinheiro e ajudar os órfãos. Parece absurdo, né? Mas aconteceu de verdade e se tornou a história principal do King na série Tekken. Tanto que no final do primeiro e do segundo game, King volta para o orfanato e encontra as crianças que vão ao seu encontro lá, todas felizes. Hoje em dia, Sérgio Gutiérrez tem mais de 70 anos e já está aposentado das suas lutas, mas ainda assim ajuda a comandar o orfanato que ele literalmente lutou a vida inteira para ajudar a manter de pé. O mais legal é que depois de décadas dessa história, Sérgio Gutiérrez teve até filmes contando vagamente a sua história, como Nacho Libre, de 2006, e La Homme au Masque d'Or, sei lá se é assim que pronuncia, mas significa O Homem da Máscara de Ouro, um filme de 1991. São excelentes homenagens, mas a principal mesmo, na minha opinião, é a história do King nos dois primeiros jogos da série Tekken. Até agora falamos bastante sobre Tiger Mask, inspiração do personagem e tantas outras máscaras de tigres usadas pelos lutadores na vida real. Mas alguém aí percebeu que nem o King, muito menos o King 2, usam máscaras de tigre e sim uma máscara de um jaguar? Não me diga! E não é o Jaguar carro, nem mesmo o console fracassado da Atari. Esse Jaguar é o animal real mesmo, mais conhecido aqui na América do Sul como onça pintada. E olhando agora, né, fica bem evidente que é uma onça pintada. Só que antes de alguém falar isso pra mim, eu nunca tinha reparado, eu sempre chamava a máscara de tigre do King. E você, já se confundiu alguma vez com a máscara do King da série Tekken? Já comenta aí embaixo. Como o King é originário do México, era de se esperar que sua inspiração teria alguma lenda bem antiga envolvendo o personagem. E pesquisando um pouco mais sobre o assunto, descobri que na cultura azteca, bem antigamente, Jaguar Warrior era um tipo de elite guerreira daquela civilização. Só os caras mais fodões mesmo usavam essa máscara. Lá eles acreditavam que existia algum tipo de divindade que se assemelhava a uma onça pintada, e se os guerreiros se vestissem como tal, como essa divindade, poderiam carregar consigo os poderes de uma onça, e por isso o King se parece tanto com os Jaguar Warriors. Essa foi uma referência para a criação do personagem lá da história do México mesmo. A Rebeca, a Teca, Corteca na munheca. Eu acho bem legal quando saem umas curiosidades assim sobre a história de alguns países, civilizações bem antigas aqui no canal de games. É bem legal que os jogadores vão aprendendo alguma coisa além dos jogos, né? Você achando aí que videogame também não é cultura. Acabamos de falar que o King também é inspirado em um tipo de guerreiro ancestral azteca e que se veste como uma onça pintada para receber os poderes dela. Mas sabe que eu estou achando que essa crença é verdadeira mesmo? Pelo menos na cabeça do King, né? Pois ao entrar no ringue, ele incorpora mesmo o felino e não emite nenhuma palavra, só rosna igual uma onça. Ou você já ouviu o King falar alguma vez na sua vida? Não, né? Ele só emite sons de onça. Pode reparar durante as lutas, nas cutscenes, nas conversas e até nos finais de todos os jogos da série. King só emite sons de onça. Da boca dele não sai nenhuma palavra e nenhum idioma. E o pior de tudo é que todas as pessoas do jogo que ainda falam
entendem perfeitamente o que o King diz. Vai saber, né? Como eles entendem isso, mas o King conversa com todos eles como se fosse em português, por exemplo. Depois dessa curiosidade, eu é que não tenho palavras para terminar essa parte do vídeo. Quem realmente gosta de jogos de luta, com certeza já jogou o Soul Calibur, um jogo também da Namco que existe desde os anos 90. E como são da mesma empresa, uma referência da máscara do King está oculta no modo criação do personagem, desde Soul Calibur 3. E lá você pode escolher a máscara de Jaguar para colocar no seu personagem, uma referência bem óbvia do King. Depois disso, nos jogos seguintes, essa referência veio aparecendo várias e várias vezes, provando que de dezenas de personagens existentes desde o primeiro jogo, King foi um dos que se destacaram, mostrando a importância dele para a Namco, desde o primeiro jogo, lá em dezembro de 1994, até os dias atuais. O primeiro Tekken que joguei na vida foi o 3, e eu achei muito interessante na época, as cutscenes finais, onde cada personagem tinha sua história com cenas bem rápidas que deixavam a gente bem intrigado, né? Tinha que assistir várias e várias vezes e conhecer um pouco do passado de cada lutador para entender aquele final. Eu achava isso muito legal. Mas quando eu joguei Tekken 1 e Tekken 2, percebi que no final de King tinha uma coisa bem peculiar que não tinha no final dos outros personagens. Aqui, as pessoas que participam das cenas finais são pessoas reais, pessoas de verdade mesmo. E esse é o único lutador da série inteira em que pessoas de verdade aparecem na cutscene final. O resto são todos finais feitos por computador. Bom, no final do segundo game, assim que King chega vencedor do torneio de punhos de aço, com os bolsos cheios de bufunfa, várias crianças saem correndo do orfanato para ir ao encontro dele. Todas felizes, né? Porque agora o orfanato não fechará mais por problemas financeiros. Já no primeiro game, o final mostra pessoas adultas mesmo imitando crianças. Mesma coisa, saem do orfanato todas felizes e vão lá abraçar o King. Só que aqui é um monte de adulto. Ficou bem esquisito, né? Será que era tão difícil assim arrumar um grupo de crianças? Ou fazer tudo de computador mesmo, igual o King? Na minha opinião, um monte de adulto aí ficou estranho, para dizer o mínimo. Uma das características de lutadores mexicanos mascarados é que eles não gostam de mostrar seu rosto. Se possível, eles não mostram o rosto pra ninguém. E isso acontece também com o King. Mesmo em cutscenes ou qualquer parte dos jogos, ele nunca mostrou a sua face. Ou você já viu o rosto do King? Não, nunca nem vi. O mais próximo que chegamos disso foi na intro de Tekken 1, lá nos anos 90, onde o King está colocando a máscara e só dá pra ver ali um pedaço do queixo, um pedaço da boca, e daí corta a cena. O resto dos jogos é só máscara mesmo. Pra você ter ideia, alguns hackers até tentaram ver no código do jogo se tinha alguma cena, alguma imagem perdida ali que mostrasse a face completa do King, só que não tinha nada lá não, pois nem os desenvolvedores chegaram a fazer o rosto dele, só fizeram a máscara mesmo. Sua aparência é desconhecida até hoje. O lutador King é aquele tipo de personagem que tem cara de mal, mas lá no fundo mesmo é muito bondoso, tem um bom coração. Tanto que dedicou toda a sua vida a cuidar das crianças do orfanato, investindo cada centavo que conseguia ganhar. Mas mal sabia ele que um dia teria que provar o quanto era bom de coração. Na história de Tekken 4, King descobre que seu novo mestre, o Armor King, havia sido morto em uma briga de bar por um certo lutador de vale tudo, e desde então jurou vingança contra esse lutador, que acabou sendo preso pela polícia, né? Tinha acabado de matar alguém ali no bar. Só que para King conseguir os seus objetivos de vingança, ele paga a fiança do lutador e ainda lhe envia uma passagem aérea com um recorte de jornal mostrando o torneio dos punhos de aço. E o ganancioso do bandido, e burro ao mesmo tempo, né, sai da cadeia e vai direto para esse torneio. Chegando lá, como era de se esperar, ele leva uma surra do King, apanha tanto que vai parar no hospital. Bem feito pra ele, né? Só que King, ainda não satisfeito com sua vingança, vai até o hospital para terminar o serviço. Isso mesmo, olha como o King estava sendo mal aqui. Ele queria dar cabo da vida do lutador.
Mas ao lado da maca, lá no hospital, havia uma foto do meliante com a sua família. E nessa hora, seu lado católico falou mais alto e King decidiu poupar a vida do homem, mostrando mais uma vez ter um bom coração, se comovendo ali na hora, pensando na família do cara hospitalizado e não matou ele. Até aí beleza, né? Mas sabe o que é pior? O King, depois de um tempo, começou a ter uma amizade com esse cara e viraram melhores amigos no jogo 5. Vai entender, né? Isso é que é bom coração. Se fosse outro lutador da série, teria dado outra surra nele no mínimo. Mas o King não, se tornou o melhor amigo dele. A primeira curiosidade talvez seja bem óbvia para muitos, mas eu não podia deixar de falar. Martial Law é o tributo da Namco ao lendário artista marcial Bruce Lee. Cada jogo Tekken tem Marshall vestindo pelo menos uma roupa semelhante à usada por Bruce Lee em seus filmes. Até muitos dos golpes são inspirados no lendário Bruce Lee. Mas não esquenta a cabeça não, eu falarei muito mais sobre esse estilo de luta e muito mais sobre o Bruce Lee durante esse vídeo. Bom, para quem não conhece, Lin Jun-fan, também conhecido como Bruce Lee, é um artista marcial, ator, diretor, instrutor de artes marciais e filósofo. Apesar de todas essas habilidades, ele foi famoso mesmo por sua performance nos filmes onde descia porrada em todo mundo. E claro, né, por lutar muito bem. Lee nasceu em 27 de novembro de 1940 e faleceu em julho de 1973 por um edema cerebral. Ele tinha apenas 32 anos na época, mas deixou um legado gigantesco para o mundo e até tem seu próprio estilo de luta, o Jeet Kune Do. Já falo mais a respeito disso. Sim, ele criou o próprio estilo de luta. Pra você ter ideia, Bruce Lee mandava tão bem que venceu o próprio Chuck Norris. Cara, né, no filme, mas ele venceu. Talvez a única pessoa no mundo. O que não falta no mundo dos games são personagens inspirados no Bruce Lee. E Lau foi o escolhido para representá-lo na série Tekken. Você se lembra do vídeo do Scorpion que eu falei que o Ed Boon era quem fazia o Get Over Here do personagem? Get over here! Se você não viu esse vídeo, tá perdendo uma excelente série aqui do canal sobre o MK. Vou até deixar um card e o link na descrição para você assistir depois. Mas o que isso tem a ver com Tekken? Beleza, um fato muito parecido aconteceu também no game da Namco, onde um dos produtores do game emprestou sua voz para um personagem. Em Tekken foi Katsuhiro Harada que fez a voz de 3 personagens no primeiro jogo. Foi o Yoshimitsu, Kunimitsu e Martial Law. Tá certo que Martial Law, né, só tem alguns gritos e gemidos, mas ainda assim é a voz do produtor Katsuhiro Harada. Além de suas habilidades como artista marcial, Martial Law também é um excelente chefe de cozinha, e sua comida era tão boa que Law abriu seu próprio restaurante e o batizou de Martial China. E como o próprio nome sugere, né, sua especialidade era comida chinesa. Nessa época os negócios estavam indo tão bem que Martial Law também abriu seu próprio centro de treinamento de artes marciais. O bicho nasceu para ser empresário mesmo, né? Cozinheiro, lutador e treinador. Tão multiuso quanto as profissões do Bruce Lee. O Martial Law sempre quis dar aulas em seu próprio dojo. Então, quando ouviu o anúncio do torneio de Tekken, aproveitou a oportunidade para levantar uma grana e realizar o seu sonho. Dojo, para quem não sabe, é um local de meditação e treinamento, principalmente de artes marciais. É mais comum em terras orientais. Infelizmente, o seu dojo foi atacado e todos os alunos foram feridos por um mestre chamado Baek Do-san. Até já citei o Do-san aqui em outros vídeos de Tekken. Ele atacou seus alunos e Law ficou muito furioso com ele e entrou no segundo torneio justamente para enfrentá-lo e derrotá-lo, e foi isso que aconteceu em Tekken 2. Já na história do terceiro game, Law está mais de boa aí com seu restaurante e seu dojo. Bom, quando eu digo de boa de Martial Law, né, é daquele jeito. Inclusive é mostrado ele no início de Tekken 3 tretando no seu próprio restaurante junto com seu filho, Forest Law. Estão ligados, né, que o Law que aparece em Tekken 3 não é o mesmo Law dos outros games. Vocês sabiam disso? Ah, você não sabia? Aí fica tranquilo que eu explico tudo certinho.
Marshall Law apareceu em quase todos os jogos Tekken, com exceção apenas do Tekken 3 e Tekken Tag Tournament 1 e 2, onde quem o substitui é Forest Law, o filho do protagonista. Forest Law sempre viveu na sombra do seu pai, que o proibiu de lutar em qualquer torneio de Tekken. No máximo, Forest podia lutar no seu dojo, junto com os outros alunos. Um dia, Paul visitou Forest Law e, sem saber da restrição do pai, convidou Forest para participar do terceiro torneio. E o filho rebelde, né, louquinho pra subir num ringue, entrou no torneio de luta sem autorização do seu pai. E isso aconteceu em Tekken 3. A aparência, golpes e até falas de Forest são semelhantes às de Marshall Law. E até existem rumores que esse personagem é um tributo a Brandon Lee, o filho único de Bruce Lee aqui na vida real, que aliás também se tornou um artista marcial, né, e ator, como o Bruce Lee era lá no passado. Não há nada confirmado, mas faz todo sentido essa homenagem da Capcom ao filho do Bruce Lee. A descrição oficial de Law em Tekken é que ele é uma pessoa calma e que sempre busca fazer o que é correto. Na maioria das vezes ele realmente é isso mesmo, Marshall fica na dele, bem tranquilo, menos quando falam mal de sua comida. Em seu final em Tekken 4, Law causa uma briga em seu restaurante apenas porque alguém criticou a sua comida, meteu o pé em todo mundo lá. No restaurante do Law é assim, né, se você pediu e reclamou, o pau comeu. Imagine só hoje em dia se você não dar 5 estrelas por uma visita lá no Marshall China. Provavelmente Marshall Law vai aparecer lá na sua casa para tirar satisfação. Tanto Marshall Law como Forest Law tem Paul Phoenix como seu melhor amigo, e sempre quando tem alguma treta acontecendo, o Paul está envolvido de alguma forma. Tipo quando Forest Law entrou no terceiro torneio escondido do seu pai, Paul estava envolvido, foi ele mesmo, né, quem convenceu o Forest a participar. Então, um tempo depois, pouco antes dos eventos de Tekken 5, Paul empresta a moto para Forest Law dar uma volta aí pela cidade, e Forest acaba sofrendo um acidente grave. E esse é justamente o motivo porque Marshall Law entra no quinto torneio de Tekken. Ele precisava de uma grana para pagar o tratamento do seu filho. Nessa época, Marshall já tinha perdido todo o seu dinheiro, ele não era mais um empresário de sucesso, não tinha mais restaurante nem seu dojo, ele apenas trabalhava lá no Japão lavando pratos. E para piorar, nessa época ele foi deportado para os Estados Unidos, pois estava trabalhando ilegalmente lá no Japão. E obviamente, né, ele não pôde participar do torneio, tudo estava dando errado. Porém, quem tem amigo tem tudo na vida, né? E Paul Phoenix se ofereceu para lutar no lugar de Marshall e usar o prêmio em dinheiro para o tratamento de Forest Law. Isso sim é que é amigo, né? Ou peso na consciência, já que foi na moto dele que Forest Law sofreu o acidente. O estilo de luta de Law oficialmente é listado simplesmente como Martial Arts, que em português significa artes marciais. Sim, nu e cru. No entanto, Martial Arts na verdade é um trocadilho, referindo-se ao estilo de luta pertencente a Martial Law. Um estilo de luta criado por Marshall Law, um trocadilho proposital para remeter à vida real, em que Bruce Lee criou seu próprio estilo de luta chamado Jeet Kune Do, que é um aperfeiçoamento de várias técnicas de artes marciais antigas. Bruce Lee reuniu tudo e fez do jeito dele. Pense comigo, o cara morreu aos 32 anos, mas era tão bom no que fazia que deu tempo até de criar seu próprio estilo de luta. Esse é o Bruce Lee. E agora, voltando para os games, o estilo Martial Arts tem muitos movimentos do próprio Jeet Kune Do de Bruce Lee, provando mais uma vez que o trocadilho no nome estava correto, era uma referência à vida real. Os trajes usados por Marshall Law em todos os jogos Tekken são referências de roupas que o Bruce Lee usou em seus filmes, nos filmes que ele participou. Se você já assistiu algum dos filmes dele, já deve ter percebido isso. Um dos trajes é inspirado no filme Enter the Dragon, de 1973. Inclusive, nesse filme, Bruce Lee até faz um dos golpes icônicos aí de Tekken, o Rainbow Kick. O
filme Way of the Dragon também inspirou outro traje de martial law, aquele que ele fica sem camisa. Filme muito famoso aí do Bruce Lee. E o traje amarelo com uma listra preta também é um dos trajes usado por Bruce Lee na vida real. Esse traje é bem famoso, né? Já apareceu várias vezes com ele, mas é mais lembrado no filme O Jogo da Morte. Não tem como nem falar que martial law não é inspirado em Bruce Lee. Claro que existem mais referências e mais filmes, mas essas três que eu citei são as mais famosas. E por último eu separei uma curiosidade sobre o Forest Law, já que ele não vai ter um vídeo só dele aqui no canal, pois dos seus jogos canônicos de Tekken, Forest apareceu somente no 3, é pouco conteúdo para um vídeo só. Então eu juntei o Forest Law e o Martial Law tudo nesse vídeo de hoje. E eu até achei que esse fato aqui, essa última curiosidade, é a mais interessante de todas. Bom, no ano 2000, uma associação suíça de produtores de leite resolveu gravar um comercial para divulgar o seu produto lácteo e quem sabe, né, até deixar famoso o seu mascote. Obviamente, né, o mascote de produtos de leite era uma vaca e ela se chamava Lovely. Só que esse comercial tinha um diferencial, essa vaca leiteira aí tramava uma batalha direta com o Forest Law e inexplicavelmente ela dá uma surra e vence o Forest de Perfect. Depois disso o comercial encerra e mostra ali a propaganda do leite. É bem engraçado. Não é a aparição mais digna dos lutadores de Tekken, mas temos que parabenizar, né, o personagem Forest Law por ser o escolhido para esse comercial entre tantos outros lutadores de tantos outros jogos de videogame famosos dos anos 2000. Milk. Pure magic. O personagem Lee é um mulherengo incrivelmente presunçoso e vaidoso, sem medo de exibir a sua riqueza. E apesar de se achar o cara quando está perto dos outros, Lee até que é bem humorado e tem um grande desprezo por Kazuya e Heihachi. É, isso aí, ele despreza mesmo seu pai e seu irmão adotivo. E eu vou explicando essa história aí durante o vídeo. Bom, com exceção do Tekken 3, o personagem Lee Shaolan aparece em todos os outros jogos de Tekken, e conforme os gráficos foram melhorando, foram avançando, a história dele dentro do enredo também foi mudando. Lee Shaolan é um dos personagens mais populares da série por seu estilo de jogo manipulador, personalidade presunçosa, sua marca registrada com o polegar pra cima e sua frase de efeito quando ele fala excelente. Excellent. Ele fala muito isso durante todos os games. E essa foi só uma rápida apresentação para quem nunca ouviu falar de Lee Shaolan. A história dele mesmo começa agora. Lee Shaolan é filho adotivo de Heihachi, mas não vá pensando que o vilão quis ajudar uma criança indefesa não. Existem motivos sombrios do porquê Lee foi adotado. Quando criança, os pais de Lee morreram e deixaram ele sozinho nas ruas. Enfrentando o ambiente hostil de cada dia, ele rapidamente se tornou um menino habilidoso com reflexos incríveis. E foram essas qualidades e habilidades que chamaram a atenção de Heihachi durante uma viagem de negócios. Aí, impressionado com a habilidade do garoto, Heihachi decidiu adotá-lo e treiná-lo. No entanto, suas reais intenções era dar a Kazuya um rival para ele se tornar mais forte. Heihachi não queria ajudar o menino não, ele só queria treinar para arrumar um saco de pancada pro Kazuya. Heihachi Mishima trouxe uma criança desconhecida para casa para brigar com seu filho de verdade. Bem a cara do vilão, né? Lee Shaolan foi adotado, saiu das ruas e tal, mas foi uma adoção sem amor. Depois de brigar com Kazuya durante toda a sua infância e seguir à risca o treinamento de Heihachi, Lee Shaolan se tornou um excelente lutador e dominava inúmeros movimentos de artes marciais. Ele tinha o mesmo treinamento de Kazuya, porém lá no submundo das lutas mesmo, Lee é o irmão mais temido da família Mishima ali. Todo mundo tinha mais medo do Lee Shaolan do que do Kazuya. E Lee era chamado de O Diabo de Cabelos Prateados. Os únicos lutadores que desafiavam ele são os que o não conheciam. Interessante é que quem tinha o gene de demônio era o Kazuya, mas quem tocava o terror mesmo lá dentro do ringue era Lee Shaolan, o Diabo de Cabelos Prateados.
O diabo de cabelos prateados era temido nas ruas, porém em casa o negócio era bem diferente. Embora Shao Lan fosse inteligente e habilidoso nas artes marciais, ele foi derrotado por Kazuya no torneio, e isso destruiu física e mentalmente, ele ficou pra baixo mesmo. E a partir desse dia, seu objetivo de vida era vencer o seu irmão de criação. Inclusive o objetivo de Shao Lan entrar no torneio Tekken é esse, derrotar o seu irmão Kazuya. Porém, quem venceu o torneio foi o Kazuya, né? Não derrotou só o Li Shaolan, derrotou todo mundo. E uma vez no comando da Mishima Zaibatsu, Heihachi e Li Shaolan se tornaram subalternos de Kazuya. E durante um bom tempo, Li Shaolan trabalhou como secretário de Kazuya e até nos afazeres domésticos. Ele pedia para ele fazer cada coisa só para humilhar o seu irmão. Bom, ser adotado pelos Mishimas foi bom para o Li Shaolan sair das ruas, mas fazer parte da família do Heihachi tem um preço muito alto. Li Shaolan, apesar de fazer parte da família rica, nem sempre tem os privilégios que essa grana pode oferecer, já que quando um dos Mishimas vencem o torneio, já sabemos como será o fim de Li Shaolan, né? Será humilhado em casa. E por conta disso, o lutador estudou durante anos e se tornou um roboticista talentoso. Ele não apenas construía robôs, ele construía os melhores robôs. E era tão bom no que fazia que fundou a Violet System, uma empresa especializada na construção de robôs de última geração. Inclusive, Lee entrou no quarto torneio só para mostrar o seu novo modelo de Combot, que a Violet System havia construído. Combot, vocês sabem, né? Aquele Mokujin de metal, até falei mais sobre ele no vídeo do Mokujin aqui no canal. Li Shaolan não venceu aquele torneio, mas Combot fez tanto sucesso que a empresa Violet System até comprou a G Corporation, outra grande empresa aí da série Tekken. As duas se juntaram e se tornou uma das empresas mais poderosas no mundo, tudo pertencente a Li Shaolan. Eita, e o Heihachi se enche de orgulho, né, por ter adotado esse personagem. Excellent. Com toda sua riqueza, bajulação e tempo de sobra, Li Shaolan criou seu alter ego, o personagem conhecido como Violet. Entediado com seu estilo de vida despreocupado, Violet decidiu entrar no torneio Tekken 4. Segundo a história do quarto game, Violet acredita em um mundo utópico onde humanoides inorgânicos realizam a vontade dos seus mestres humanos. Ou seja, ele acredita que os robôs devem ser empregados de todas as pessoas, de todos os humanos do mundo. Vocês perceberam que Li Shaolan era aficionado por robótica, né? E seu alter ego Violet acabou se mostrando ainda mais. Bom, no mais, Li Shaolan e Violet têm exatamente as mesmas características, né? A única coisa que muda aí dos dois é o seu nome e as cores de suas roupas, que tem um tom violeta. Excellent. Li Shaolan é um nome em chinês e significa literalmente grande lobo. Só isso mesmo, simples assim. E para complementar, tem uma cena no jogo Tekken 6 que Li Shaolan diz a Kazuya que tem sangue de lobo correndo em suas veias e que um lobo ferido é selvagem e imortal. São duas frases citadas no jogo 6 que fazem referência ao significado do nome de Li Shaolan. Eita, o bicho incorporou o lobisomem nesse game, né? Deus me livre me deparar com Li Shaolan numa noite de lua cheia. Você já reparou que Li Shaolan costuma sempre usar uma roupa de unicórnio ou estampa de vários unicórnios em suas roupas? Não tô lembrado não. Pois é, será que ele é fã de My Little Pony? Eu acho que não, né? Na verdade, Lee usa esse animal estampado em suas roupas, pois acredita que o unicórnio, o ser unicórnio, seja símbolo de pureza, elegância, charme, coragem e força. Essa é a visão de Li Shaolan para um unicórnio, mas eu não sei não, né, essa fixação por esse animal. Ainda voto que ele seja fã de My Little Pony ou algo do tipo. Se você concorda comigo aí, Li Shaolan, então fala excelente. Oh, excellent. Nas versões de consoles do primeiro Tekken, Lee é subchefe do estágio 8 de Kazuya. Quando o jogador vence o modo arcade com o Kazuya, o personagem Lee será desbloqueado, isso nas versões para consoles. Bom, por conta disso, por conta de ser um subchefe, Lee não tem um final exclusivo desse game, ele não tem um final só dele. Apenas no segundo jogo em diante, Li Shaolan ganhou cutscenes finais exclusivas, você sabia disso?
Apesar de ter sua aparição desde o primeiro jogo, originalmente Lee era quase um personagem clone de Marshall Law, um lutador inspirado no Bruce Lee, inclusive tem vídeo do Marshall Law aqui no canal. Nesse tempo, Lee Shaolan tinha os mesmos movimentos e estilo de luta de Law, que são variações na verdade do Jeet Kune Do, aquele estilo de luta criado por Bruce Lee. É o mesmo estilo do Marshall Law e também o estilo de Lee Shaolan nos primeiros games. Só mais tarde houve alterações no enredo e Lee Shaolan ganhou mais personalidade e hoje em dia nem tem mais um estilo de luta exclusivo, ele usa inúmeras técnicas durante suas lutas, são várias mesmo, não dá nem para classificar. Bom, isso acontece nos dias atuais, né, porque lá nos anos 90, no início de Tekken, Lee Shaolan era apenas uma sombra de Marshall Law. Lei Long apareceu pela primeira vez em Tekken 2 e é retratado como um policial da Interpol que dedica toda a sua vida a capturar criminosos pelo mundo afora, principalmente quando esses criminosos têm relação com artes marciais ou outro tipo de luta. Nesses casos, Lei Long é quem comanda a investigação. Durante seu tempo como um dos mais respeitados detetives da polícia de Hong Kong, o policial Lei Long desenvolveu seu próprio estilo de Kung Fu e usa isso ao seu favor ao enfrentar os criminosos que ele encontra na sua metrópole natal, Hong Kong. Nessa época, Lei tinha um parceiro na polícia. Ele gostava muito desse parceiro, e enquanto investigavam a máfia, esse parceiro acabou morrendo numa queda de avião. Queda essa causada por uma briga entre os policiais e um criminoso que estava lá no avião viajando somente na intenção de matar o Bruce. Bruce é outro lutador de Tekken 2. Tudo aconteceu ali dentro do avião. O bandido tentou matar o Bruce, Lei Long e seu parceiro tentaram impedir e a briga foi tão feia que derrubou o avião. Deve ter sido uma briga épica, né? Alguns boatos diziam que foi Kazuya que derrubou o avião, mas Lei Long desconfiava que foi um acidente forjado somente para Bruce ser capturado, e seus instintos policiais estavam certos, era tudo armação para capturar o Bruce. Apesar de Lei e Bruce terem sobrevivido à queda, infelizmente o parceiro de Lei morre, e no final Bruce ainda é capturado pelos capangas de Kazuya. Enfurecido pelo acontecimento, Lei Long começa a perseguição a Kazuya Mishima. É a partir daí que tudo começa a acontecer. Inclusive, Lei está no segundo torneio de Tekken somente para derrotar Kazuya e vingar a morte do seu ex-parceiro. Que apesar de não ter sido a morte pelas mãos de Kazuya, foi por consequência das coisas que ele fez, das coisas que ele ordenou. Se juntarmos todos os detalhes, a vida do Lei daria um ótimo seriado policial, com pelo menos umas 10 temporadas. Depois dos acontecimentos de Tekken 2, 18 anos se passaram e desde então Lei resolveu muitos crimes internacionais. E ainda é uma pessoa tão ágil que não parece que ele tem 45 anos. Ele ainda é um ótimo policial e por isso é tão querido por todos e todo mundo chama de super policial. Não só do departamento de polícia, mas nas ruas também, pois as organizações criminosas em todo o mundo temiam só de ouvir o nome Lei Long. Ele era um super policial mesmo. E quando tudo estava voltando ao normal, Lei Long foi visitado por Heihachi Mishima, o chefe do grupo financeiro Mishima, e nessa ocasião pediu para Lei participar do terceiro torneio de punhos de aço. Lei não conseguia entender o motivo pelos quais Heihachi foi pessoalmente convidá-lo, mas decidiu participar pois havia quase 2 décadas que investigava a família Mishima. Infelizmente para o Heihachi ele provocou o policial errado, né? E Lei Long, o super policial, nunca deixou um caso sem resolver. Talvez uma das aparições mais icônicas dos videogames seja de Lei como tributo ao ator Jack Chan, que assim como o personagem de Tekken, também é chinês e fala inglês fluente. Acho que não precisa entrar muito em detalhes aqui, né? Até porque acredito que todos vocês já conheçam Jack Chan, ou pelo menos já assistiram algum filme dele. Eu particularmente sou muito fã do Jack Chan, principalmente pela parte cômica do personagem e do fato dele não ter dublê. Todas as cenas de luta dos principais filmes deles, quedas, escaladas, tudo são feitas pelo próprio ator, e esse é um diferencial bem bacana.
Outra similaridade do Jack Chan e Lei Wulong é o fato de usar objetos ao seu redor como armas, coisa bem características aí do filme do Chan. Tem uma escada, uma panela, qualquer coisa ali serve como arma para ele. O Lei faz isso nos jogos, assim como o Jack Chan fazia nos filmes. E o mais legal é que no decorrer dos jogos Tekken, há muitas referências dos filmes do Jack Chan, e essa é a próxima curiosidade. No final de Tekken 3, Lei pratica seu Kung Fu num pequeno templo ali acima de uma montanha. Esse final mostra ele praticando o ano todo, parece no verão, no inverno, no outono, cada estação com um estilo diferente de luta. As animações para essa cena são tiradas de um filme do Jack Chan chamado The Snake in the Eagle Shadow, ou A Cobra na Sombra da Águia. Um filme de 1978, quando Jack Chan era praticamente um adolescente. Lá mostra inclusive Jack Chan treinando com um pires e também coletando ovos em um bambu, assim como acontece no final de Tekken 3. Um filme bem antigo que pelo jeito um dos criadores aí de Tekken gostava de assistir. Outra referência do Jack Chan e o Lei está no Super Cop, o super policial que o Lei Wulong é no jogo. Já que no filme Police Story 3 Super Cop, Jack Chan é o personagem principal e lá é retratado como um policial super modelo, assim como o Lei é em Tekken, é o Super Cop tanto no nome quanto o personagem em si no filme, já é duas referências num filme só. Outra citação de super policial está em O Protetor, o filme de 1985. Logo no começo ali do filme, o chefe de polícia está dando um sermão no protagonista e sarcasticamente o chama de super policial, Super Cop. Gotta be a big hero. Billy Wong, Super Cop. É tanta referência aí dos filmes de Jack Chan no personagem Lei que dá pra fazer um vídeo inteiro somente falando nisso. Desde que entrou para a polícia, a vida de Lei se resume somente em trabalho. O cara respira a profissão e aos poucos foi abandonando tudo que tinha na sua vida pessoal para focar somente na carreira. Um exemplo disso está em Tekken 4, onde a namorada de Lei o abandona, pois o lutador não dava muita atenção para ela e só pensava no seu trabalho. Isso deixou o Lei extremamente deprimido e ele ficou pensando tanto nesse acontecido, pensando tanto na sua perda, que acabou estragando uma investigação secreta da polícia que estava há 2 anos em operação. O cara ficou tão para baixo mesmo que cometeu alguns erros na operação, fazendo o departamento perder 2 anos de trabalho. E por conta disso, ele foi suspenso do serviço por 1 mês. Pegou umas férias forçadas lá. Pelo menos ele deu um tempo dessa obsessão pela profissão. Mas foram só 30 dias mesmo. Após a suspensão, Lei Wulong volta com força total e se enterrou novamente no trabalho, como ele sempre fazia. Até nos videogames, certos hábitos nunca mudam. Todos nós conhecemos o lutador como Lei. Lei é o nome que nós nos acostumamos a chamar ele, desde os jogos antigos até os jogos atuais. Depois de tantos anos, ficou por Lei Wulong. No entanto, ao pé da letra mesmo, seu nome correto é Wulong e Lei é apenas o seu sobrenome. O correto para nós seria o chamarmos de Wulong Lei. Estranho, né? Lei é um policial habilidoso de Hong Kong, conhecido por sua personalidade alegre e atitude descontraída. Embora seja mais lembrado por sua extraordinária habilidade como artista marcial e por sua dedicação ao trabalho, Lei Wulong foi adicionado à série Tekken para ser um personagem mais cômico do que briguento pelo menos. Ele seria tipo o palhação de Tekken. Você pode reparar aí que em todas as suas aparições e cutscenes em Tekken tem algum tipo de piada, alguma queda ou alguma zoeira. Até quando ele treina pra valer mesmo, é algum tipo de brincadeira. Inclusive é bem a cara dos personagens que o Jack Chan fazia nos filmes daquela época. Na minha opinião, os melhores filmes aí do Jack Chan são dos anos 80, 90 e ali até a metade dos anos 2000.
Era um personagem durão que quebrava o pau e ao mesmo tempo cômico. Tinha muita cena engraçada. Agora que você sabe disso, preste bem atenção nas cutscenes do Lei Long. Sempre vai ter alguma coisa engraçada pra quebrar o gelo ali no jogo. That's gonna leave a mark. Coincidentemente, o dublador de Lei desde Tekken 4 é Hiroa Ishimaru, o mesmo dublador japonês oficial da voz do Jack Chan. Esse Hiroa Ishimaru aí é tão bom que até fez a voz do Drácula em Castlevania Round of Blood, aquele Castlevania lá do PC Engine. O Drácula dessa versão tem a mesma voz do Lei Long. Outra coincidência é que mesmo sendo dublador japonês de Jack Chan, ele também fala o inglês fluente e já dublou vários personagens em filmes e games. E com toda essa experiência, ganhou o papel de Lei Long na série Tekken. Tô achando que foi tudo combinado, né? Encaixar a voz do ator Jack Chan no Lei. Acho que foi uma jogada para elevar ainda mais a moral do personagem. Ter o Lei Long como parceiro no trabalho não é um bom negócio não, já que todos que trabalharam com ele se deram mal de alguma forma. Aliás, morreram, né? Um deles é o personagem que citei no começo do vídeo, que morreu naquela queda de avião. O nome dele nunca foi citado na história de Tekken, é dito somente que ele era o parceiro de Lei. Mas tem outro ex-parceiro desse super policial que também se deu mal, e esse foi o Bryan Fury. Isso mesmo, o mesmo Bryan Fury da série Tekken. Porém, esse último aí foi culpa dele mesmo ter se metido com quem não devia e por isso morreu no serviço. Inclusive eu falei mais sobre isso no vídeo do Bryan, vou deixar o card aparecendo aí. Mas coincidência ou não, era parceiro de Lei. Depois disso, Lei Long nunca mais teve um parceiro, trabalhou sozinho por muitos anos. Por que será, né? O Long Lei apareceu em todos os jogos de Tekken depois de sua estreia em Tekken 2, mas no sétimo game ele só deu as caras mesmo em uma DLC, e dessa vez com uma aparência bem mais velha e uma postura muito diferente do que a que conhecíamos nos jogos anteriores, ele mudou bastante. Segundo o site oficial da Bandai Namco, o desanimado Lei Long deu uma pausa na força policial após não ter conseguido prender Jin Kazama, ele deu uma desanimada mesmo. E foi durante esse período de folga que ele também se tornou um fã da estrela de TV Luke Chloe. Luke Chloe, que também é uma lutadora aí nos jogos mais recentes de Tekken. Pois é, o cara ficou tão fanático pela Luke Chloe que nem sentia mais falta das operações policiais. Aquele vício que ele tinha pelo trabalho o tempo todo foi embora, ele só queria saber da Luke Chloe. E seu objetivo e esperança era encontrar com ela pessoalmente algum dia. Cada uma, né? Mas o futuro de Lei ainda o assombraria, pois Luke Chloe trabalha para a G Corporation, a empresa de biogenética que criou o próprio Kazuya Mishima. E coincidentemente, Lei Long já estava investigando essa corporação desde o Tekken 6. Ele percebeu que a sua queridinha da TV tinha alguma treta aí com a família Mishima e que ele tinha que voltar a ser policial, voltar a investigá-lo. Então o fanatismo pela Luke Chloe até que não foi em vão, pois ao saber da ligação de Chloe, o super policial volta ativa e Kazuya Mishima é novamente alvo de investigações, só que dessa vez com Lei Long mais experiente. E a história começa tudo de novo. O Mokujin é um boneco de treino feito de madeira. Esse tipo de boneco é muito usado nos treinos de artes marciais. Você já deve ter visto um deles, nem que for em algum filme. E para ser espancado dessa forma, é preciso ser muito resistente, uma madeira muito forte mesmo e duradoura. Um tipo de madeira que dura anos. E na história do Mokujin, no jogo, ele foi esculpido num carvalho branco de 2000 anos de idade. Carvalho branco é uma árvore típica da América do Norte, famosa pela sua cor e por viver em média 600 anos, mas pode se estender aí um pouco mais.
Esse carvalho branco é muito resistente ao tempo, talvez não 2000 anos, mas em Tekken tudo é possível. Comparando aí com a vida real, a única coisa que fez bugar na minha mente é que carvalho branco na verdade tem a cor cinza e o Mokujin é marrom. Será que esse lutador aí é uma fake news feito de madeira compensada? Acho que não, né? Porque ele bota pra quebrar na série Tekken. O significado da palavra Mokujin não é um nome próprio, não tem uma história obscura por trás, muito menos teorias absurdas de fãs. Mokujin significa literalmente homem de madeira, um personagem feito de madeira. É, um significado bem mais simples do que todos esperavam. E não é só isso, no jogo há também um personagem feito de aço que se chama Tetsujin, que significa pessoa de ferro, e um personagem dourado do Tekken Revolution chamado Kinjin, que significa, adivinhem só, Homem Dourado. Bom, eu sempre achei que Mokujin fosse um nome oriental, cheio daquelas explicações complexas, mas no final era só uma tradução óbvia mesmo. Dos 2000 anos de vida de Mokujin, centenas desses anos ele passou inerte, imóvel, apenas um boneco de madeira mesmo. É só lá de vez em quando que o Mokujin ganha vida e vai para a luta. Na maioria do tempo ele só dorme. Isso acontece porque Mokujin é visto como uma entidade que cuida do planeta Terra e dos seres vivos que nela habitam. E quando a Terra corre algum perigo maior que os homens não conseguirão resolver, Mokujin é despertado para combater esse mal. É como se ele fosse um tipo de último guardião da Terra. Quando tudo der errado, esse cepo de madeira aí aparece para resolver a parada. Ou seja, Mokujin só desperta quando há um mal maior sobre a Terra. Talvez esse fato explique por que o lutador não apareceu como personagem jogável em Tekken 4. Porque o chefe do jogo, o Heihachi Mishima, não é um demônio, e são os poderes malignos que os demônios possuem que trazem Mokujin de volta à vida. Em vez disso, em Tekken 4 ele foi substituído por Combot, uma versão robótica dele. Até que ficou legal esse lutador metálico, mas nada substitui nosso querido pedaço de lenha viciado em games. Com 2000 anos de existência, Mokujin é considerado uma relíquia do passado e, como tal, foi exibido por muito tempo em um museu como objeto de arte. Isso pode ser confirmado em Tekken 5 em uma de suas cutscenes. Lá vemos o personagem sendo carregado por funcionários do museu e ficou em exibição lá por muitos anos, até um dia ser despertado para combater o mal. Nesse dia, o deus da luta capirotesco lá trouxe um intenso mal sobre o mundo e acabou despertando Mokujin, já que ele só desperta quando há um mal no mundo. Então o lutador de madeira deixou o museu para ajudar aí os lutadores a combater esse mal. Depois de derrotou tudo certinho, zeramos o jogo, Mokujin voltou a dormir e foi devolvido ao museu. Coitado, né? Só foi usado, rapaz. E mais raro que ver o Mokujin no museu é ver ele acordado, né? Eita bicho que dorme. Já sabemos que Mokujin é um tipo de homem de madeira feito para treinamento de artes marciais. Porém, essa aparência específica aí, com luvas na mão e tudo mais, foi inspirada num filme de 1976, estrelado por Jack Chan. Esse filme de baixo orçamento ficou conhecido aqui no ocidente como Shaolin Wooden Man e mostra o protagonista Jack Chan em várias cenas de lutas em inúmeros ambientes. E em um desses ambientes é um corredor com 108 Mokujins, vamos dizer assim, né? 108 homens de madeira sincronizados para bater em qualquer um que tentasse cumprir esse desafio, tentasse passar por aquele caminho, a não ser que ele fosse um mestre nas artes marciais. Essa cena do filme foi que inspirou a criação do personagem Mokujin na série Tekken, bem legal, né? Inclusive existe uma referência a isso no jogo Tekken Tag Tournament 2, onde a pose de vitória de Mokujin é a mesma da vitória do Lei, o lutador inspirado no Jack Chan. Se você pensar bem ao pé da letra mesmo, Mokujin foi um dos treinadores do Jack Chan lá nos anos 70.
Muita gente acha que Mokujin não é um personagem tão importante assim na série Tekken, só que isso não se aplica aos criadores do game. Eles viam sim grande importância nele, tanto que escolheram o lutador para sempre ter um final diferenciado em comparação aos outros lutadores. Mokujin é o único personagem da série com final em live action, ou seja, tudo que aparece nas cenas são cenários da vida real. Bom, tudo não, né? Com exceção aí dos personagens. Imagine só o Mokujin na vida real. Seria bem bizarro. Isso acontece no final de Tekken 3 e em Tag Tournament 2. Tekken 3, tudo acontece em uma floresta da vida real. Em Tag Tournament 2, tudo acontece na empresa Namco. São fotos reais da empresa mesmo. Eu achei que esses dois finais aí se encaixaram bem com a proposta do personagem, que era trazer um ar mais cômico para o jogo. E como sempre, ele finaliza levando um soco da namorada. Com base no interlúdio de Mokujin e Roger Jr. e no final de Tekken 3, podemos concluir que ele tem filhos. É, isso mesmo, Mokujin é papai. Essa já era uma dúvida que eu tinha, e muitos tinham, né? Desde o final de Tekken 3, quando Mokujin vai buscar água para sua namorada e quando ele volta, acaba encontrando duas crianças que são da mesma espécie que ele, jogando um arcade ali no meio da floresta. E larga a água para trás e começa a jogar com eles. Nessa época não sabia se eram seus filhos ou só personagens aleatórios jogando videogame, bizarramente no meio da floresta, né? Até que no interlúdio de Tekken 5 Resurrection, uma conversa entre ele e Roger Jr. confirma que sim, é a versão dos filhos, ele é papai. Interlúdio, para quem não sabe, são aquelas pequenas cutscenes entre uma luta e outra. Geralmente acontece uma ou duas frases e depois o pau começa a torar. E em uma dessas cenas, Mokujin pergunta a Roger onde estão seus filhos, e Roger diz que não faz ideia onde eles estão. Isso confirma totalmente que Mokujin tem filhos, e que provavelmente são os mesmos lá do final de Tekken 3. Ei, esse Mokujin é danado, hein? Passou a maior parte da vida dormindo, quando acorda é só para lutar contra o mal e ainda sobra um tempinho para ter filhos. Ei, esse é pau para toda a obra, hein? Como você já deve ter reparado, Mokujin não diz nenhuma palavra, ele apenas emite sons de madeira batendo. Mas nada disso é novidade pra ninguém, né? Muito menos pros jogadores de Tekken. A questão é como as pessoas entendem o que ele diz. Na verdade, Mokujin conversa com as pessoas por telepatia, a comunicação através da mente. Por isso todos o entendem, inclusive ele conversa com os animais. Todos os bichos entendem o que ele fala e até respondem ele. E esse som de madeira aí que todo mundo ouve é só um símbolo, um simbolismo mesmo do que ele fala, pois Mokujin é telepata. O cara é brabo mesmo, hein? E tem gente que acha que ele é apenas um objeto de treino. Quem aí já se perguntou que símbolo é esse nas costas do Mokujin e o que ele significa? Bom, eu me perguntei e descobri a resposta. Essa marca esculpida diretamente na madeira do lutador é um kanji japonês e significa algo como verdadeiro, justo, correto. Qualquer uma dessas três palavras é o que significa esse símbolo. Exatamente, né, o que o Mokujin é, verdadeiro, justo e correto. Porém, kanji japonês é famoso por ter vários significados, até dezenas de significados. Então, além dessas três palavras, existem várias outras possibilidades de interpretação. Eu escolhi essas três, verdadeiro, justo e correto, porque eu achei bem adequado ao personagem, é bem a cara do Mokujin. Eu só acrescentaria também mulherengo, pois isso o Mokujin é com certeza. No Japão existe uma bebida esportiva bem famosa chamada Pocari Sweat e continua famosa até hoje desde os anos 80 por causa de seus comerciais super criativos. E em um desses comerciais apareceu um garoto propaganda estilo Mokujin. Ele não foi citado oficialmente com esse nome, mas é só olhar para os detalhes aí, não tem como negar. Inclusive aquele galho na cabeça dele com uma folha nascendo. É o Mokujin
com certeza. Um Mokujin da Deep Web, mas ainda assim um Mokujin. Essa propaganda é bem desconhecida aqui no Brasil e foi tão difícil de encontrar que eu acho que é desconhecida até no Japão também. Porém, é bem interessante, né? Alguém lembrou do Mokujin na hora de criar esse comercial. E tão desconhecido e difícil de encontrar foram as informações aí para fazer esse vídeo. Nem sempre tem muita coisa interessante sobre um personagem específico, além das coisas banais e técnicas convencionais que todo mundo já sabe. Mas acredito que Mokujin se saiu muito bem nesse vídeo. Espero que você tenha gostado dessas 10 curiosidades sobre ele. Esse comercial aí do Pocari Sweat vai fechar o nosso vídeo com chave de ouro. É isso aí, família, esse foi o segundo vídeo de Tekken aqui do canal. Em breve vou lançar a terceira parte, se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, talvez até já esteja disponível, né? Então vou deixar o card aí na tela, é só clicar e assistir à vontade. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.